Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a criação do mundo e sobre Deus e como que as almas são criadas. Vamos tentar entender um pouquinho. A nossa base vai ser um pouco do Espiritismo, bastante da Umbanda esotérica, um pouco da Umbanda sagrada, e vamos tentar entender com um pouco de inteligência, pelo vislumbre da nossa inteligência, e tentando deixar de lado a nossa vaidade e o orgulho, tentar entender um pouco, de como as coisas são feitas. Então, o que a gente entende como Deus? Então, a gente entende como um ser de perfeição absoluta, a suprema consciência una. Também afirmamos que o Supremo Espírito domina e dirige tudo. Como tudo, entendemos todos os seres espirituais, as substâncias etéricas, a matéria e a energia, o espaço cósmico e a eternidade. Deus é eterno, indivisível, nunca tendo recebido sobre si qualquer agregação ou sopro, vibração de nenhum outro ser ou realidade. Entendemos-lo como onisciente, onipotente e onipresente. Então ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele consegue ver tudo. Ressalvamos que como onipresente entende-se não como se ele, em espírito, estivesse presente em tudo, em todos, mas sim por meio de hierarquias por ele constituídas. Então isso a gente já começa a ver bastante da Umbanda aí. Entendemos também que o Supremo Espírito foi e é e será no sempre atemporal e eterno. Através de sua suprema vontade, Deus, do seu supremo poder operante e idealizador. Então o que é? Operante e idealizador. Então ele idealiza. Então Deus plasmou o protótipo das formas para todos os seres espirituais. Os seres espirituais são eternos, incriados e indestrutíveis, sendo, pois, sua natureza vibratória distinta da essência da matéria. Ou seja, os espíritos não são nada daquilo que seja inerente à matéria. Normalmente, em seus processos de transformação, tais como a transformação da matéria densa para mais sutis, como, por exemplo, no fenômeno da morte física ou desencarne. Então, o que quer dizer tudo isso? O que a gente imagina de tudo isso? Então, Deus usa o seu poder idealizador. O que é um poder idealizador? Que cria uma ideia. Então, Deus plasmou o protótipo das formas para todos os seres espirituais. O que a gente acredita? Pelo estudo e por tudo. Que Deus cria formas pensamento, e essas formas pensamento são universos inteiros. E dentro desses universos inteiros ele cria formas pensamentos que são as almas. Então é muito confuso, É bem diferente. A gente teria que estudar formas pensamentos para poder entender um pouco melhor, como seria a criação de Deus nesse sentido. Então você vê que ele cria ideias plasmadas, Então ele plasma protótipos de formas, ele plasma ideias que seriam seres espirituais. Então ele vem da própria pensamento dele. Quem conhece um pouco de forma pensamento é uma coisa que você pensa e você dá um formato para ela. Então, por exemplo, você pensa que gosta de tal pessoa. Aquilo fica como se fosse uma luzinha brilhando dentro da tua cabeça e você fica alimentando aquilo. Quanto mais você pensa naquilo, mais aquilo cresce, mais vai ganhando formato, vai ganhando vida, e aquela forma de pensamento vai crescendo conforme você vai se alimentando. Chega uma certa hora que ela pode sair, ou quando você chega perto de alguma outra forma de pensamento que tem a mesma vibração, muitas vezes ela se une com alguma outra forma de pensamento e vai crescendo. Ela vai crescendo, vai ganhando individualidade. Por exemplo, um feiticeiro, um mago, uma bruxa, Como é que eles trabalham com essas formas de pensamento? Ele constrói dentro da cabeça dele uma forma de pensamento para certa missão. Então ele pega um objeto, muitas vezes para simbolizar aquela forma de pensamento, ele cria uma forma de pensamento que vai, por exemplo, ir lá e atrapalhar um casal para o casal desmanchar. Então ele cria uma forma de pensamento que vai ir lá desmanchar o casamento de tal casal. Então ele pega um chumaço de cabelo, ou ele pega uma calcinha, ou uma cueca, ou ele pega uma meia, alguma coisa, ele usa aquilo lá para focalizar aquela forma de pensamento, ele cria a forma de pensamento, ele dá energia para aquela forma de pensamento, às vezes através de até de sangue ou de alguma outra coisa,
e ele manda aquela forma de pensamento ir lá fazer isso. Aquela forma de pensamento tem uma função e tem energia. No meio do caminho, às vezes ela encontra outras formas de pensamento que são parecidas com ela, às vezes ela absorve aquela forma de pensamento e vai crescendo. Aí ela chega lá e vamos dizer que a mãe também quer que o filho se separe da esposa, a outra também quer que separe, ele encontra um monte de forma de pensamento com o mesmo objetivo. Aí vira uma coisa só. E aquilo lá fica em volta do casal, tentando atrapalhar aquele casal. Então isso é uma forma de pensamento, criada por um ser que tem inteligência. No Egito se criava formas de pensamento que ficavam tomando conta do sarcófago do faraó. Então o objetivo deles era matar qualquer pessoa que entrasse lá dentro. Então a pessoa entrava lá dentro, eles jogavam uma carga energética tão forte nas pessoas que depois passava um certo tempo a pessoa morria. Aí eles diziam que era a maldição do faraó. E você imagina, foi criada uma forma de pensamento pelos magos egípcios que durou séculos e séculos e séculos. E quando o pessoal foi abrir o sarcófago, depois na era moderna ainda fez efeito em cima daqueles que abriram o sarcófago. Se um mago egípcio pode fazer isso, o que Deus não pode fazer? Né, com a forma de pensamento dele. Então ele pode criar um universo, ele pode criar os seres individuais, pode criar as almas, pode criar tudo. Só com o pensamento que ele tem. Né? Ele pode ir acompanhando aquelas formas de pensamento, acompanhando a evolução, acompanhando a própria evolução de cada uma, que vai sendo cada vez mais independente. Eita. Vamos lá. Aqui a gente vê também o primeiro plano de vida, o plano fatoral. Então aqui a gente está falando justamente do livro Umbanda Protossíntese Cósmica e justamente falando do livro do Rivas Neto. Então o que ele fala? Esse plano divino é onde os espíritos gerados por Deus permanecem em repouso, logo após serem gerados. Então ele está falando que existe todo um plano espiritual que quando os espíritos são gerados, ele fica ali em repouso. Esse plano é sustentado pelos orixás fatorais, ou fatoradores dos espíritos gerados por Deus. É um plano formado pela energia divina, em cujo meio, saturado de fatores divinos, os seres vão sendo atraídos pelas ondas vivas e elas vão sendo ligadas e nelas vão sendo imantados com o magnetismo que dará a cada um deles um magnetismo individual, uma qualidade divina e uma natureza pessoal, que o direcionará dali em diante, pois a sua qualidade primeira ou divina o influenciará por todo sempre. Esses seres ainda são minúsculas células máteres fecundadas que não têm consciência de nada. E se é certa essa comparação, podemos dizer que são como zigotos. Então, o que ele está falando? Que quando as almas são criadas, ela fica numa espécie de plano fatoral, que ele fala. Uma espécie de um vazio, e que dali emanam várias energias orixás, né? Então do próprio Deus vai ali passando várias energias orixás, e conforme ele se imanta daquela energia orixá, ele absorve aquela energia dele. Então, por exemplo, o pessoal fala, qual é o teu orixá de cabeça? O orixá de cabeça é Xangô. Então ali está passando uma energia de Xangô, né, uma energia de Ogum, uma energia de Iemanjá, uma energia de Ansan, todas os 7 orixás. E a alma está ali no meio. E ela se sente atraída por um ou por outro orixá. Então ela vai e se gruda ali e se imanta com aquele orixá, que é a primeira energia que ela vai receber. Então eles permanecem em repouso dentro desse imensurável oceano energético divino, todo formado pela energia divina, que é em si só os fatores de Deus. Esses fatores de Deus são o próprio meio gerador da vida, pois ninguém sabe ou pode revelar onde e como realmente Deus gera os seres originais, né? Apenas vão surgindo pequenos pontos luminosos que pulsam intermitentemente, que já são em si novos seres gerados por Deus, que vão sendo atraídos pelas ondas fatoradas e irradiadas pelos orixás fatorais, que vão imantando-os com os magnetismos que fluem através de suas ondas e vão qualificando segundo a qualidade divina de cada uma delas. Então vocês imaginam um mar de almas e energias cortando, desde Deus até o mundo físico,
né? O orixá vem cortando a energia, o orixá vem cortando de Deus até o mundo físico, e as almas estão ali, e elas começam a ver aquelas faixas de luz e vão se encostando e se magnetizando daquela energia, daquele orixá. E deixa eu ver onde eu parei. Então, Deus gera os seres que já são em si novos seres gerados por Deus, que vão sendo atraídos pelas ondas fatoradas e irradiadas pelos orixás fatorais, que vão imantando-os com o magnetismo que flui através das suas ondas, e vão qualificando segundo a qualidade divina de cada um deles. O número de ondas ou os tipos delas não é possível descrever, pois é infinito. São tantos os tipos, cada uma irradiando uma qualidade divina, que nos limitamos a 7 ondas vivas que chegam até nós. Então você vê, aqui na Terra a gente recebe 7 ondas, mas cada planeta, cada universo, cada dimensão recebe ondas diferentes, né? Então até nós aqui na dimensão humana, sem nunca sofrer nenhuma quebra de continuidade, pois uma onda viva fatoral sai de um plano e atravessa os outros 6 planos de vida posteriores, e do 7º segue para o próximo já em nível celestial, dando a impressão de que ele saiu de Deus. Fez todo o percurso através de muitos planos de vida e retornou até ele, fechando um ciclo que através de toda a criação divina e retorna à sua origem. Então o que acontece? O que ele está falando? Que de Deus sai uma energia, que são os orixás, que atravessa todo o universo e todos os seres e todas as dimensões, chega no mundo físico, vem para o mundo físico e volta depois de novo para Deus. Então ela vem sustentando e depois ela volta corrigindo, que é o que o Saraceni estava descrevendo, estava falando, né? Que tem 2 tronos, um trono que cria e sustenta, e um trono que corrige, que é o que volta, né? Então você vê que aqui a gente está falando de Rivas Neto, de Umbanda iniciática, e a gente está conseguindo intercalar com a Umbanda Sagrada do Saraceni, né? Então é tudo uma questão de boa vontade. Pausa. Então é uma questão de boa vontade da gente querer juntar tudo. Então, como que começa a individualidade do espírito? Então, desde o instante, eternidade, que conscientemente tivemos consciência e inteligência, tivemos também a percepção do si mesmo, consubstanciada no eu sou. Sempre soubemos no cosmos espiritual o que era o eu, como algo intrínseco a nós. Em suma, nós mesmos, em natureza vibratória espiritual, diferenciávamos muito bem o que era similar à nossa natureza, ou seja, os outros seres espirituais, mas também sabíamos que eles não eram eu. Com essa afirmativa do que é eu em relação ao não eu, surgiu a percepção consciente da individualidade. Então o que é a individualidade? Individualidade é você saber diferenciar você do resto. Então assim, quando a alma consegue perceber que ela não é igual a tudo que está em volta dela, que ela é uma coisa separada, ela começa a ter uma individualidade. Então nossa realidade espiritual se particulariza em 2 polos, chamados esses polos de afinidades. Então, como que são criadas as almas? Então elas são criadas idênticas. Só que o que diferencia uma alma da outra? Uma roda para um lado, tem um spin para a direita, outro tem um spin para a esquerda. Então um é levo e outro é retro, acho, se eu não estou enganado. Então quando a gente vai ver em física, as partículas, muitas vezes elas têm a rotação delas para a direita ou tem para a esquerda. Então muitas vezes elas são iguais, mas ela tem uma rotação diferenciada porque uma é para a direita e outra para a esquerda. Então no começo do universo, no começo da criação, as almas a mesma coisa. Tem umas que rodam para a direita e são positivas, tem outras que rodam para a esquerda e são negativas, como se fossem pequenos átomos, né? Então nossa realidade espiritual se particulariza em 2 polos, chamados esses polos de afinidades, virginais positivas e afinidades virginais negativas. Assim, de forma bem inteligível, demos nome a essas 2 qualidades inerentes a todos os seres espirituais. Para que fique bem claro, aquilo que demonstramos como positivo e negativo, também poderemos chamá-los de ativo e passivo. Reforçando nosso conceito, reafirmamos que os seres espirituais são de um princípio dualista em suas vibrações. Então, a gente tem 2 tipos de espíritos, que estão ali puros, conscientes de si e sabendo do que é uma individualidade. Então você tem um ser que roda para a direita e um outro ser que roda para a esquerda.
Então o que acontece? Os seres começam também a perceber que se agrupavam em pares vibratórios, que se desejassem exteriorizar de forma concreta suas afinidades virginais, fariam-no através do universo astral, ou seja, um dos lados da casa do Pai, onde a matéria ou a energia massa já havia interpenetrado. E é claro, tudo ficando à mercê das suas propriedades e qualidades. Então o que acontece? Um gira para a direita, outro gira para a esquerda. Cada um é individual. Só que um começa a perceber que o outro é diferente dele. Porque um gira para a direita e outro gira para a esquerda. Então como se fosse masculino e feminino. Né? E como se fosse o positivo e o negativo. Então eles começam. O ser espiritual, portanto, de forma concreta, impregna na matéria suas afinidades virginais, surgindo assim a consciência do eterno masculino e do eterno feminino. Só que aí ele começa a querer saber o que é, como é virar para a esquerda e como que é virar para a direita. Aí eles começam a ficar em dúvida, aí eles começam a criar um desequilíbrio. Então o ser espiritual, fazendo uso do seu livre-arbítrio, ele desce do cosmos espiritual para quê? Para justamente poder criar matéria, conviver na matéria, para justamente conseguir entender o que é, né, o feminino e o masculino. Então o ser espiritual, fazendo o seu livre-arbítrio, desce do cosmos espiritual, onde é além de energia. Lá não existe nem energia, é só espírito. Energia espiritual. Então ele desce para o mundo físico, né, que é o mundo astral, o universo astral. Então ele sai do universo que é tudo espiritual e vai para o universo astral. E ele usa o seu livre-arbítrio para quê? Para justamente poder expressar, né, no reino natural, ele vai expressar o que é o feminino e o masculino. Então ele faz uso, ele desce do cosmos espiritual, ao reino virginal, ao universo astral ou reino natural. Identifica-se conscientemente aquilo que denomina de eterno masculino e eterno feminino, surgindo assim a diferenciação dos seres espirituais naquilo que a posterior virá a ser denominado sexo. Então o que acontece? Volta para o catolicismo. Volta para o catolicismo de novo. Então tinha o homem e a mulher, viviam em paz, no universo perfeito. Aí eles começam a ficar um curioso pelo outro. Né? Então eles começam a ficar um curioso pelo outro, aí eles querem saber o que é ser o outro. Né? Como que é ser o outro? Como que você consegue dividir com o outro aquilo que você é? Né? Então você tem uma dualidade. Você quer dividir com o outro aquilo que você é e quer saber o que é o outro. Como é o outro. Então cria-se uma instabilidade por causa de sexo. E aí eles caem do mundo perfeito, que é só o mundo espiritual, para o mundo físico. Aí eles começam a entrar no mundo físico como energia, depois eles começam a entrar com matéria, depois eles começam a entrar com minerais, depois vegetais, e aí vai seguindo toda a sequência. Então o que acontece? No mundo espiritual, a gente tem lá as almas sendo criadas ininterruptamente. Aí elas são criadas, aí elas começam a perceber que uma gira para a direita, a outra gira para a esquerda, que elas são diferentes. E elas querem entender o que é ser diferente, elas querem compartilhar com o outro a sua parte e quer que o outro compartilhe a parte dele. Então eles caem, espontaneamente eles vêm para o mundo físico, aí eles começam sendo energia, depois eles começam a entrar no mundo dos minerais, aí eles começam a entrar no mundo das plantas, começam a entrar no mundo dos animais, aí eles vão evoluindo, né, no mundo humano, depois eles voltam a virar espíritos, depois eles vão subindo, chega uma hora que ele vira espírito de novo, só espírito. E aí ele volta para o mundo espiritual de novo, e volta para a parte do começo. Então ele faz a mesma coisa que a energia do orixá, ele vem de Deus, passa todos os reinos, nutre tudo, né, depois ele volta de novo para cima e volta corrigindo tudo. Então é a mesma coisa. Aqui a gente vê falando sobre isso. Então, o ser espiritual teve que manter e aurir sobre si os processos coesivos sensitivos instintivos e de memória arquivo viva. A passagem pelo reino mineral foi importante, pois foram auridos os processos coesivos e estruturais, inclusive a rede atômica. As células futuras seriam modeladas obedecendo à complexidade arquitetônica dos diversos minerais. Após o reino mineral, experimentou o reino vegetal,
onde auriu a sensibilidade dos primórdios das funções importantíssimas para a futura organização física densa. Logo a seguir experimentou o reino animal, ou seja, auriu bebeu vivências do reino animal, funções instintivas, automáticas e mecânicas que foram adquiridas. Experimentou desde os unicelulares, passando por todos os processos evolutivos da escala animal, ou seja, até a fixação dos elementos mais básicos da inteligência e sua expressão. Frisemos que de forma simplista fomos passando de um reino ao outro, fases essas que demoram às vezes milênios dentro de um só reino. Fora aqueles reinos que a gente não conhece, né? Que tem os reinos elementais, tem reinos intermediários, tem outras dimensões, tem um monte de coisa que a gente não faz nem ideia. Esse aqui é o símbolo mais importante de todos. Então o que acontece? A gente tem lá eu Logos, né, que é Deus. Então Deus cria a alma no mundo espiritual, que é aquela parte que só tem fogo lá, que só tem energia. Então ali não tem matéria, é só espírito, não tem nem energia, é só espírito. Aí ele cai, ali são criados então as almas. Aí a alma, o que diferencia uma da outra é que uma gira para a direita e outra gira para a esquerda. Nisso elas conseguem ter uma diferença que acaba sendo a mesma coisa que se fosse masculino ou feminino. E aí uma quer experimentar a sensação de ser igual a outra, ou de experimentar, ou dividir, compartilhar com a outra aquela diferença, e aquilo causa um desequilíbrio que eles acabam buscando o mundo físico, o mundo energético físico, para poder aurir um corpo, para poder cumprir aquela curiosidade que eles têm em reequilibrar o espírito. Então eles vêm, aí eles começam com energia, depois eles vêm agregando mais energia, vão uma energia cada vez mais densa, até que chegam até os minerais. Dos minerais começam a formar um corpo, aí vão para os vegetais e começam a ter as funções do corpo, depois eles vão para os animais, começam a ter os princípios de inteligência, de emoções, de sentimentos, aí ele vai para o humano. No humano ele começa uma individualização, então essa individualização do humano, que ele vai começando a pensar em Deus e pensar em coisas espirituais, aí ele vai se individualizando, aí ele começa a pensar tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, por isso que tem o triangulinho para cima e para baixo. Aí ele começa a evoluir e se iniciar numa religiosidade, numa espiritualidade, aí ele começa a ter um contato com Deus mais próximo, aí quando ele chega numa fase que ele está bem evoluído, aí ele volta para o mundo espiritual, que é dali onde ele saiu. Né? Então é bem significativo.